Inscreva-se agora no canal Império Econômico e ative o sininho para não perder nenhum detalhe da mais completa análise sobre a aquisição do seu próximo carro zero. No mundo volátil de 2025, a informação estratégica é o seu maior patrimônio. E é exatamente isso que você encontra aqui. A decisão de comprar um veículo novo é um dos marcos financeiros mais significativos. É um projeto que envolve sonho, liberdade, status, mas também, e principalmente, um profundo planejamento econômico. O ano de 2025 se apresenta como um cenário complexo. Vivemos uma era de transição acelerada para a eletrificação e a digitalização, enquanto o consumidor navega entre altos juros, uma inflação residual e um leque de opções de financiamento mais confuso do que nunca. Adquirir um carro zero, portanto, deixou de ser um ato impulsivo. Transformou-se em uma jogada de xadrez financeiro, onde cada movimento deve ser calculado. A pergunta central não é mais qual carro eu quero, mas sim qual é a forma mais inteligente de eu adquiri-lo. E a resposta é uma equação pessoal, que depende da sua saúde financeira, do seu perfil de risco e dos seus objetivos de vida. Nossa missão hoje é fornecer a você todas as variáveis dessa equação. Vamos iniciar nossa análise pelo método mais tradicional, o financiamento bancário direto. Este é o caminho mais percorrido, mas também o que contém as curvas mais perigosas. Em 2025, os bancos continuam a ser os grandes intermediários do crédito. A mecânica é conhecida. Você dá uma entrada, financia o saldo restante e paga parcelas mensais compostas por amortização e juros. A grande armadilha, como sempre, reside na taxa de juros. Os juros no Brasil são estruturalmente altos e, para o crédito pessoal e veicular, essa realidade é ainda mais cruel. Você não encontrará a taxa Selic, mas sim a taxa de juros efetiva total, que inclui todos os encargos e seguros. É comum ver taxas anuais que beiram, e por vezes ultrapassam, os 20% ao ano. Num financiamento de 60 meses, você pode acabar pagando quase um segundo carro só em juros. A pergunta que você deve fazer não é qual o valor da parcela, mas qual o custo total do financiamento. Um erro clássico é se encantar com uma parcela baixa, alongando o prazo ao máximo, sem perceber que está assinando um compromisso financeiro exorbitante no longo prazo. Os bancos oferecem a conveniência, a agilidade e a possibilidade de realização imediata do sonho. Mas essa conveniência tem um preço altíssimo. Vale a pena? Apenas em dois cenários muito específicos. Se você tem um poder de negociação excepcional para baixar a taxa, ou se é a sua única opção para um bem essencial, e mesmo assim, deve ser encarado como um mal necessário, a ser quitado o mais rápido possível. Se o financiamento é um empréstimo, o consórcio é um clube de poupança programada. É aqui que muitos encontram uma alternativa mais inteligente, porém, que exige paciência e disciplina. Ao entrar em um consórcio, você se junta a um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Todos pagam mensalmente uma carta de crédito. Periodicamente, há sorteios e lances para definir quem irá utilizar a carta naquele mês. A grande vantagem é a ausência de juros. Você paga apenas a taxa de administração e, dependendo do caso, o fundo reserva. Em 2025, o consórcio se tornou uma ferramenta ainda mais interessante para planejamento de médio e longo prazo. É uma forma de você se forçar a poupar disciplinadamente para dar o lance em uma carta de crédito que cobre o valor total do veículo. A estratégia é fundamental. Você pode dar lances com desconto para ser contemplado mais rapidamente, ou pode esperar ser sorteado. A desvantagem é o tempo. Você não sai da loja com o carro no mesmo dia. Pode levar 1, 2 ou até mais anos para ser contemplado. E, durante todo esse período, você precisa manter as parcelas em dia.
Vale a pena? Absolutamente sim, para quem tem uma renda estável e consegue se planejar com antecedência. É a forma mais barata de se adquirir um bem de alto valor, desde que você jogue o jogo da paciência. É uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Chegamos ao método mais simples, direto e financeiramente o mais soberano: a compra à vista. Parece um conceito arcaico para alguns, mas em 2025 é um ato de puro poder e inteligência financeira. Comprar à vista significa eliminar por completo o custo do dinheiro futuro. Não há juros, não há parcelas, não há dívidas de longo prazo. É uma transação limpa. E o poder de barganha que você tem nas mãos é imenso. Concessionárias, em um mercado competitivo, frequentemente oferecem descontos substanciais para quem pode fechar o negócio à vista, pois recebem o valor integral de imediato. No entanto, este caminho exige um esforço hercúleo de acumulação de capital prévio. E aqui reside um dilema. É melhor juntar todo o dinheiro e comprar, ou usar parte desse dinheiro para dar uma entrada robusta e investir o restante? A resposta depende da comparação entre o custo do financiamento e o retorno dos seus investimentos. Se a taxa de juros do financiamento for de 20% ao ano, seus investimentos teriam que render mais do que isso, líquido, para valer mais a pena do que simplesmente quitar a dívida. Uma tarefa difícil no cenário atual. Vale a pena? Se você tem o capital, sem sombra de dúvidas. É a opção mais racional e economicamente eficiente. Protege seu patrimônio futuro e coloca você no controle total das suas finanças. E se existisse uma opção que não é nem compra e nem empréstimo? Essa é a proposta do leasing, ou arrendamento mercantil, uma modalidade que ganhou força no Brasil para pessoas físicas, especialmente para carros de alto valor e elétricos. No leasing, você não compra o carro. Você aluga ele de uma instituição financeira por um prazo determinado, geralmente de 3 a 5 anos. Ao final desse contrato, você tem 3 opções: devolver o veículo, comprá-lo por um valor residual pré-acordado ou trocá-lo por um modelo novo. As vantagens são tentadoras. As parcelas costumam ser mais baixas do que as de um financiamento tradicional, e o processo é extremamente ágil. Para profissionais liberais e empresários, há benefícios fiscais significativos. Além disso, você vive em um ciclo de renovação de frota, sempre com um carro novo e na garantia da montadora. A desvantagem é que você nunca será o proprietário do bem até o último centavo ser pago. É como um aluguel de longo prazo. Você arca com todos os custos de manutenção, mas no final do período pode não ter um patrimônio formado. Vale a pena? É uma excelente opção para quem prioriza o fluxo de caixa no presente, gosta de trocar de carro frequentemente e pode usufruir dos benefícios fiscais. É a antítese da compra à vista. Você paga pela experiência de uso, não pela posse. Depois de mapearmos o território, chegamos à questão crucial. No contexto de 2025, os bancos brasileiros ainda são aliados na aquisição do seu carro zero? A resposta é: são ferramentas, não mestres. Os bancos não são vilões intrínsecos, mas sim instituições que vendem um produto: crédito. O problema não é o produto em si, mas o uso indiscriminado e desinformado dele. O financiamento é uma ferramenta de custo elevadíssimo. Use-a com extrema cautela, apenas se for estritamente necessário e buscando sempre o menor prazo e a menor taxa possível. O consórcio é uma ferramenta de planejamento. Use-a se você tem a disciplina e a paciência de poupar no longo prazo, aproveitando-se da ausência de juros. O leasing é uma ferramenta de flexibilidade e gestão de caixa. Use-a se a posse definitiva do bem é menos importante do que o uso e a otimização fiscal. Vale a pena utilizá-los? Depende da ferramenta certa para o seu projeto.
A pior decisão é entrar em qualquer uma dessas modalidades sem entender profundamente as cláusulas, os custos totais e as alternativas. Chegamos ao fim da nossa análise. O caminho para o carro zero em 2025 é uma jornada de autoconhecimento financeiro. Antes de visitar uma concessionária ou consultar um banco, faça a si mesmo. 1. Diagnóstico financeiro. Qual a minha renda líquida? Qual minha taxa de endividamento atual? Tenho uma reserva de emergência? 2. Definição de objetivos. Este carro é uma necessidade urgente ou um desejo planejável? Preciso dele agora ou posso esperar? 3. Simulação de cenários. Calcule o custo total de todas as opções, do financiamento mais caro ao consórcio mais longo, passando pela poupança para a compra à vista. Não se apaixone pelo carro antes de definir a estratégia de compra. A emoção pelo modelo deve ser a cereja do bolo, não o ingrediente principal de uma decisão que irá impactar suas finanças pelos próximos anos. A posse consciente é a única que traz realização duradoura, sem o amargo sabor do arrependimento financeiro. Se este mergulho estratégico no mundo da aquisição automotiva foi valioso para você, imagine o que o Império Econômico pode fazer por todas as outras áreas da sua vida financeira. Das criptomoedas aos investimentos em renda fixa, da planejamento para a aposentadoria às análises macroeconômicas mais profundas, nós descomplicamos o complexo. Inscreva-se no canal Império Econômico agora mesmo. Clique no like, ative as notificações e compartilhe este conhecimento com quem você sabe que também está nessa jornada. No labirinto da economia, não se perca sozinho. Junte-se ao nosso império e transforme sua relação com o dinheiro. Até o próximo vídeo!